Muito bem, quero desejar a todos uma boa noite, aqueles que estiveram conosco a semana passada e têm estado conosco ao longo dessas quartas-feiras, em que iniciamos o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita no primeiro programa, o tomo primeiro, que vai tratar da introdução ao estudo da doutrina espírita. Então, o que temos feito até agora é nos introduzir no estudo. Boa noite, Sandra. Estamos nos introduzindo, seja bem-vinda, ao estudo da doutrina espírita. Então, algumas informações básicas são fundamentais para que nós possamos dar seguimento ao nosso estudo e avançarmos cada vez mais no estudo sistematizado. E, como na semana passada nós iniciamos esse segundo roteiro do quarto módulo, né? Nós então precisamos dar uma sequência, porque nós paramos num ponto que nós estávamos fazendo a evolução do princípio espiritual, o princípio inteligente, né? Boa noite, Luciana. Aliás, Lúcia, Lúcia, tudo bem, Lúcia? Boa noite, Lúcia da Areia Branca, do Caridade. Seja bem-vinda. Nós estávamos tratando sobre... Ilma, boa noite. Estávamos tratando exatamente sobre essa evolução do princípio inteligente. Nós fizemos inicialmente uma distinção entre espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. O espírito com E minúsculo é o princípio inteligente, tá? Que vai se desenrolar, se desenvolver ao longo das eras até chegar à condição de espírito individualizado. Tá? O princípio inteligente, quando ele se individualiza, ele se torna espírito com E maiúsculo, como nós falamos, que foi o que se autodenominou aquela entidade que estava tratando de produzir aqueles barulhos todos lá na França, não é? Também lá em Hades, como nós falamos, lá em Nova York, nos Estados Unidos, em 1848, e até chegar a essa conclusão, o próprio Espírito, boa noite, Bruninho, o próprio Espírito, ele mesmo disse, quem é você? Kardec perguntou, e ele falou, eu sou Espírito, pode me chamar de Espírito. Então aí Kardec utilizou essa palavra para identificar o Espírito na condição de princípio inteligente individualizado. Tá certo? Boa noite, Marcele, seja bem-vinda. Então, nós avançamos, nós fizemos essa distinção e chegamos a fazer essa evolução do princípio inteligente, quando ele veio de entre, como nós aprendemos, né? Ele saiu de lá das esferas mais altas, estava entre os espíritos e derramou-se sobre o novo orbe que tinha sido formado pelos engenheiros siderais capitaneados pelo Cristo, não é? Formando a Terra e enviando então, quando o momento se fez adequado, o ambiente se fez propício, então essas mônadas celestes, na palavra balizada de André Luiz, o seu mentor espiritual, o seu orientador espiritual na sua obra, ele foi falar sobre as mônadas celestes, para traduzir a palavra, o termo, princípio inteligente. Então, essas mônadas estavam no plano espiritual, como se fosse a semente do princípio inteligente, estaria lá entre os espíritos mais elevados, em planetas outros, no espaço, enfim, mais alto, e se derramou, digamos, à Terra e se espraiou-se naquela matéria viscosa que se transformou quando as águas envolveram-se com a Terra, né, naquela praia, então foi formando a condição ideal para que esse princípio inteligente, então, começasse o seu trajeto, a sua saga para a sua individualização futura.
não é? Então passou por todas as cadeias das espécies físicas aqui na Terra, desde o seu nascedouro, desde o seu princípio, para então ir se formando, apreendendo, recuperando, não é a palavra não, digo assim, apreendendo todas as nuances da vida então nascente aqui na Terra, para então ele começar a se formar, porque nele já existia, como nós falamos, como na semente, a árvore. Então, dentro, ou digamos assim, nele, no princípio inteligente, na mônada, já existia então o arquétipo, o esboço do corpo em que o princípio inteligente, uma vez individualizado, ele então reencarnaria, ou melhor, encarnaria nesse corpo para dar vida, para começar o seu trabalho, a sua evolução, agora já na condição de espírito individualizado, com o livre-arbítrio, com o entendimento, com as questões psicológicas, a inteligência, não é? Tudo aquilo que o ser humano hoje possui, né? Começando pela memória, a reprodução, a complexidade do corpo físico organizada, o instinto, a sensibilidade, a capacidade de perceber e de preservar a própria vida, e aí penetrando mais adiante pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas, então, inaugurais da razão, quando a ele é permitido encarnar pela primeira vez na condição de espírito individualizado, no hominídeo, que foi se formando ao longo das eras também, para que então aí esse hominídeo, cujo tronco é o mesmo tronco, pelo menos a ciência que está dizendo, do primata que deu origem aos símios, aos macacos, né? Essa mesma árvore, dela derivou-se o hominídeo, no qual o espírito então encarnou pela primeira vez, para então dar prosseguimento à sua saga pela utilização do livre-arbítrio, pela utilização das suas capacidades adquiridas ao longo de toda essa saga, em que ele foi aprendendo, incorporando, digamos assim, todas as leis, desde as mais simples, para então ele ter condição de formar por sua vontade o seu próprio perispírito, que é o que nós vamos falar agora, para que ele então pudesse aos poucos trabalhar esse perispírito de acordo com a sua condição evolutiva, já utilizando então a razão, utilizando a sua inteligência. Então nós vamos encontrar um texto interessante ainda no livro Evolução em Dois Mundos, em que o mentor espiritual de André Luiz vai dizer o seguinte: ele vai dizer que uma vez que o princípio divino aportou aqui na Terra, emanando da esfera espiritual, ou seja, enviado de lá para cá, ele aporta, né? Ele se estabelece no porto da Terra aqui, tá? Ele traz dentro de si todo o mecanismo, o arquétipo, digamos assim, o esboço a que ele se destina, que seria a questão do homem, não é? E ele então, nesse processo, ele também se comporta, digamos assim, né, como analogia, como a semente. E ele vai dizer assim, ele vai utilizar a semente, a bolota do carvalho. Ele vai dizer assim, qual a bolota de carvalho, encerrando em si a árvore veneranda que será de futuro. Então, ele vai dizer, apesar disso, em função disso, não podemos limitar, circunscrever ao princípio inteligente nesse processo a experiência ao plano físico tão somente. Por quê? Porque seria simplérrimo demais dizer que somente no plano físico houve todo esse processo. Não. Por quê? Porque através do nascimento e morte das formas que o princípio inteligente foi se utilizando, digamos assim, para aprender, para buscar automatizar os processos interiores, digamos assim, tá? Também essas formas, do ponto de vista espiritual, foram sofrendo constantes modificações. Então, tanto num plano como no outro, de forma paralela, espiritualmente falando, ou seja, no campo invisível e também no campo físico, nos dois planos em que o espírito, o princípio inteligente, se manifestava naquela época também, tá?
e também ia acontecendo a evolução do espírito, ou melhor, do princípio inteligente na coordenação automática do seu corpo espiritual, nas várias formas que ele ia aprendendo. Então ele ia fazendo esse processo também com o seu futuro perispírito. Então, aí nós encontramos, segundo o orientador espiritual de André Luiz, aí encontramos o vácuo, digamos assim, o elo perdido, aqui os naturalistas, né, o pessoal das ciências naturais, têm dificuldade, não conseguiram encontrar esse elo. Por quê? Porque as pesquisas elas se limitam tão somente ao campo físico, à natureza física, né, para onde há a matéria. Não vai adiante. Então o cientista ele para aí. Então, essa é a razão pela qual variados eros da evolução fogem à pesquisa dos cientistas. Por quê? Porque representam estágios da consciência ainda fragmentária à época, porque ainda não havia uma consciência completa, tá? Entendimento de si mesmo, o perispírito ainda melhor, o princípio inteligente ainda não tinha essa capacidade, tá? Mas fora do corpo carnal, ela estava se desenvolvendo nas regiões extrafísicas, em que essa mesma consciência incompleta, ela prosseguia e ainda prossegue, né? Porque novos processos de elaboração do princípio inteligente até a individualização prosseguem, continuam, porque Deus, como diz o próprio Kardec, os espíritos superiores ratificam, Deus continua criando. O tempo todo ele continua criando. Então, essa consciência incompleta, ela prossegue elaborando o seu veículo sutil. O que é o veículo sutil dessa consciência? É já em embrião, em fases das formas ainda pouco desenvolvidas, né? Vão se evoluindo as formas do perispírito. Tá certo? Então, nessa época, nesse processo, por esse período, é classificado, digamos assim, como protoforma humana, ou seja, é como se fosse um protótipo, aos poucos ele vai se formando. É como quando a criança começa a aprender a desenhar a forma humana, desenhar o corpo humano. Ele faz das formas mais estranhas. Vocês já perceberam como é, né? Muitas vezes nós mesmos, quando não sabemos desenhar, na nossa cabeça, nós temos uma forma do corpo humano, até porque nós temos os exemplos. E aí o que acontece quando vai passar para o papel? Aí a gente faz aquele esboço, aquele garrancho, bota uma bola, um traço, outro traço para dizer que é o braço, perna, né? Então é um protótipo, é uma protoforma humana que vai corresponder ao grau evolutivo natural em que o princípio inteligente se encontra no processo evolutivo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Vânia. Boa noite vocês que estão chegando. Eliane, aliás, né? Sheila. Boa noite, sejam bem-vindas. Bem-vindos, né? Desculpa aí, viu? Então, aí nós encontramos aí toda essa informação no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, no item que fala sobre elos desconhecidos da evolução. Tá? Então aí, quando nós chegamos a essas faixas, esse momento, nós então passamos para entender o quê? Que é importante. A gente vai entender, olha a Adriana aí, a gente vai entender que como se vê de tudo que nós colocamos desde semana passada, desde todos aqueles processos que o princípio inteligente ele foi passando pelas mais inferiores formas da natureza, formas de vida, né? Desde aqueles os seres vivos de uma célula só, os pluricelulares, todos esses momentos até chegar aos mamíferos, né, mais complexos e depois até o hominídeo. Então o espírito na condição de princípio inteligente, ele foi modelando ao longo das eras, em seu processo de individualização, não só as estruturas físicas, mas também o seu envoltório fluídico, até ele se tornar espírito, tá? No sentido de indivíduo já, né? Já individualizado o princípio inteligente, ele se transforma em espírito e então ele vai estar apto para ingressar no período da humanidade. Então, quando ele entra nesse processo, se individualiza, passa a ter consciência de si mesmo, passa a entender e já tem automatizado em todos os processos pelos quais ele passou
tudo que deve ser feito para ele formar o seu perispírito, e esse perispírito ser o modelo organizador biológico para o corpo físico que ele passará a encarnar. Então, nesse período, nesse processo, ele então já está pronto para ter a primeira encarnação como homem. Então, esse processo de modelagem, contudo, não se interrompe aí. Não, dá a impressão de que ele parou, ele chegou pronto, agora parou. Não. Aí ele vai se aprimorando cada vez mais. Tanto é que os primeiros seres humanos eram, a ciência mostra, né, eram feios. Claro que nós não somos tão bonitos ainda assim, mas eram horríveis, muito próximos da aparência do primata, do macaco, né, dos símios. Aquela forma distante, os braços muito grandes, as pernas curtas, né, e tal, tudo diferente. O crânio, ele tinha essa parte pequena da testa e tal, era muito parecido com um símio. Aí esse processo ele vai modificando ao longo do tempo. Então André Luiz vai nos ensinar, aliás, André Luiz não, Kardec, vai nos ensinar o seguinte, em A Gênese, ele vai dizer para a gente que o corpo é o envoltório, tá? Ele é só o envoltório, mas também ele é um instrumento do espírito, esse corpo. E à medida que o espírito, adquire novas aptidões, novas capacidades, ele passa a ter mais conhecimentos, o que acontece? Ele vai se revestir de outro envoltório, de outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que ele cabe executar, tá certo? Tal qual se faz com o operário. O que acontece quando faz com o operário? O operário de chão de fábrica, ele se usa aquele uniforme grosseiro, não é? E ele usa instrumentos grosseiros porque o trabalho dele é dessa natureza. É grosseiro, digamos assim. Mas à medida que ele vai aprendendo mais, ele vai adquirindo um conhecimento maior do trabalho ele vai tendo mais conhecimentos um pouco mais administrativos, ele ganha um patamar elevado na sua posição dentro da empresa, ele vai então recebendo um outro tipo de uniforme, um outro tipo de instrumento. Ele deixa de pegar, por exemplo, na britadeira com toda aquele fardamento, aquele uniforme pesado para proteger-se. Ele deixa de usar aquela britadeira, ele vai usar agora então o quê? Talvez um capacete de engenheiro, um capacete de mestre de obras, ele vai então usar prancheta, vai usar uma régua, alguma coisa para ele orientar. Muda, não é porque os conhecimentos são outros, então ele tem capacidade então de mudar também o seu invólucro, o seu fardamento, por assim dizer, usando de analogia, né? Mas aí a proporção ele vai acontecendo isso. Só que no caso do espírito, é preciso dizer que o próprio espírito é que modela. Ele vai modelando o seu próprio envoltório digamos assim, e apropriando ele, o envoltório futuro dele, às suas novas necessidades. Ele mesmo faz isso. Ele vai aperfeiçoando e vai se desenvolvendo, e desenvolvendo também o seu envoltório para o próximo uso, porque as suas faculdades também se desenvolvem pela lei do progresso, ele vai aprendendo. Então, numa palavra, em resumo, ele talha o seu invólucro de acordo com a sua inteligência, com a sua aptidão, com a sua capacidade. Tá? Então, Deus lhe fornece, diz Kardec, lhe fornece os materiais. Não é verdade? Nós temos os materiais, nós recebemos, está aí à disposição de todos nós. Cabe, então, ao espírito empregar esses materiais na formação, na construção, na elaboração do seu próprio invólucro, do seu próprio corpo espiritual. Então, desde que um espírito nasce, prossegue Kardec, desde que um espírito nasce, o que é um espírito nascer? Desde que ele se individualiza, tá certo? Nasce para a vida espiritual, porque aí ele se torna um indivíduo com consciência, tá certo? Ele então vai fazer o quê? Ele tem, para se adiantar, ele tem que fazer uso de suas próprias faculdades. No início, lógico, rudimentares, né? Aquelas faculdades ainda elementares, quase que de criança. É um processo. Tá? Então nós estamos aí ainda fazendo a evolução do princípio inteligente. Tá certo? Então por isso é que ele reveste, no início,
um invólucro, depois ele vai tomar outra proporção que ele vai aumentando as suas forças, as suas capacidades, as suas aptidões. Então, quanto ao envoltório fluídico do espírito, o perispírito, esse também se modifica com o progresso moral que o espírito vai realizando em cada encarnação. Tá? Então, nós estamos, como disse-nos recentemente, em função da nossa transição, segundo nosso querido Divaldo Franco, ele já nos diz que futuramente, isso a gente, quem tiver interesse, leia a trilogia Transição Planetária. É o livro Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. É uma trilogia que ele está falando desse processo da nova geração, dessas mudanças que estão ocorrendo. Tá? E ele vai dizer que no futuro, em breve, nós, os espíritos, quando voltarmos para cá, pelas portas da reencarnação, não mais, talvez, o tempo ele não precisou, até porque não é recomendável precisar espaço de tempo, data pré-determinada, que os futuros fetos, digamos assim, embriões do ser humano, não serão mais através da relação sexual. Eles serão produzidos in vitro, olha, né? Serão gestados in vitro. Por quê? Porque é evolução. Aí dá facilidade maior, porque tem que evitar as influenciações, tá, dos pais. Porque nós influenciamos no filho, não é? Com os nossos comportamentos, nós influenciamos durante toda a gestação, durante a fase anterior à gestação, depois também nós influenciamos. Então, tudo isso são processos. Nesse momento aí, o processo de evolução do espírito é ainda muito elementar do que nós estamos falando, muito básico. Sandra Mota pergunta aqui, Elilson, uma pessoa menos favorecida de beleza física significa que seu perispírito é feio em moralidade? Não, Sandra. Não é assim. Tá? Muitas vezes é exatamente o contrário. Quanto mais feio o espírito, mais lindo e bonito é o seu perispírito, é ele por dentro, moralmente. Entendeu? Por quê? Porque isso aí é muito relativo de acordo com as necessidades evolutivas de cada espírito. Tá? Tem espíritos que escolhem a beleza, tem outros espíritos que não sabem que com a beleza vão se perder, então eles preferem, né, um defeito, algo que vai lhe atrapalhar, e ele cair de novo na encarnação que vai começar, para ele não cair como aconteceu numa encarnação passada. Então ele diz, olha, eu não quero isso, não quero aquilo, tire isso, tire esse cabelo louro, tire esse olho azul, né? Coloque um nariz maior, uns dentes meio tortos, né? Um defeito aqui. Ele vai pedindo justamente para que ele não caia de novo, porque a beleza, assim como a riqueza, são provas muito complexas. Tá certo? A beleza física e a riqueza, elas trazem para o ser humano uma complicação maior, porque eles vão ter que lutar contra os seus próprios defeitos. Porque nós somos imperfeitos, entendeu, Sandra? E nós temos uma tendência muito grande para extravasar a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e beleza e riqueza facilitam demais. É melhor, então, geralmente o espírito com mais consciência diz, eu não quero. Nem quero a riqueza, nem quero também a beleza. É mais fácil evoluir. Veja que o pensamento do espírito, quando está no mundo espiritual, é mais claro. A consciência se lhe abre com mais facilidade, ele enxerga que certas coisas, né, pela condição espiritual que ele enxerga nele mesmo, ele vai dizer, eu vou cair aqui, então me tire isso, eu vou cair ali, me tire aquilo, tal. Muitos pedem até que para contrair algumas doenças para dificultar, né, as quedas espirituais, as quedas morais. Ok, Sandra? Entendeu? Então não tem nada, não tem relação de forma nenhuma. Tá bom? Então, nós acrescentamos aqui o que nosso querido Kardec falou lá no Livro dos Espíritos. Nós vamos encontrar isso na questão não, aliás, não é no Livro dos Espíritos, é na Gênese. No item 12 do segundo capítulo, ele vai dizer o seguinte, que quanto ao envoltório fluídico do espírito, esse envoltório, vai se modificar com o progresso moral que o espírito realiza em cada encarnação. Tá certo? Entendeu, né, Sandra? E vocês outros entenderam?
Luciana está falando aqui, paz e obrigado, Sandra. Tá, quem tiver perguntas, viu, vá perguntando aí e nós vamos tentar responder. Então, encerrando nesse momento a questão da evolução do princípio inteligente até chegar à sua individualização, até chegar à condição de espírito, com E maiúsculo, espírito indivíduo, como nós já somos, até esse momento nós chegamos, que foi essa evolução. Tá? Começou lá atrás, no início, bem lá na terra, misturado com água, aquela massa viscosa e tal. Caímos de lá, né, enquanto princípios, enquanto sementes, caímos de lá do plano espiritual mais elevado, dos planetas, entre os espíritos e tal. Chegamos aqui, encontramos terra fértil e começamos o nosso desenvolvimento, ainda de forma bem coletiva, para depois irmos cada um nos individualizando aos poucos. Ok, Marcele? Pode perguntar, viu? Chegamos agora à natureza. Nós falamos sobre as diferenças entre espírito com E minúsculo, que é o princípio inteligente, e espírito com E maiúsculo, que é a individualização do princípio inteligente. Passamos pela evolução desse princípio inteligente ao longo das eras e chegamos aqui, portanto, agora, nesse momento, à natureza do espírito. O que é que nós podemos falar sobre a natureza do espírito? Nós podemos dizer que existem poucas informações a respeito da natureza do espírito. Muito poucas. Basicamente, nós vamos encontrar essas informações no livro dos Espíritos. Tá? Então, na questão 82 do livro dos Espíritos, os espíritos superiores dizem que o espírito, na sua condição de princípio inteligente individualizado, ou seja, espírito já, ele é incorpóreo e é constituído de matéria quintessenciada. Para que vocês tenham ideia, talvez essa palavra seja desconhecida para vocês, quintessenciada quintessência digamos assim, é a matéria que passou pelo quinto processo de destilação. Tá? E Aristóteles vai dizer que essa matéria quintessenciada seria o éter. O éter, não o éter que a gente encontra nos hospitais, não. O éter, que é aquela matéria extremamente sutil, melhorada, o grau mais elevado, mais fino, mais puro da matéria, tá? E que formaria todos os corpos celestes na visão de Aristóteles. Então, essa matéria quintessenciada, tá? É a matéria da qual é formado, segundo os espíritos superiores, o espírito. O espírito é formado dessa matéria extremamente pura, tá? E essa matéria a gente não tem nem como fazer um termo de comparação. Não temos. Marcelo disse, se for de merecimento, pai, tua filha está pronta para ficar rica e bonita logo agora. Aê, Marcele. Bom, você se confia, né? Se você se confiar, não tem problema. Siga esse processo. Então, ele vai dizer aqui que essa natureza dele, do princípio inteligente, que se origina dessa matéria pura, que é o quinto processo de destilação possível, tá? Que é a matéria mais pura, a mais fina, a mais sutil, que o ser humano possa talvez nem ser capaz de imaginar, até porque não temos uma analogia aqui na Terra, não temos, como dissemos semana passada. O ar que a gente respira, a gente nem vê o ar, não é? A matéria, a quintessência é muito, muito mais sutil do que o ar. Nós não percebemos. Tanto é que nós estamos mergulhados, enquanto planeta Terra, né, nessa matéria sutil e nós não percebemos. Nós não temos a menor noção de como ela está. Existem várias ondas de rádio, ondas, frequências e vários tipos de ondas que também não percebemos, a não ser pelo efeito que causa em nós, não é? As ondas do som e tal, nós percebemos. E essa matéria é muito mais sutil do que isso. Então o espírito é formado dessa matéria. Mas a sua forma, ela é também para nós indefinida. Tá? Como assim? Nós não podemos compreender a forma de que é formado. Por isso que os espíritos superiores vão dizer assim, olha, podem chamar o espírito de um clarão, de uma chama, ou até uma centelha, tendo uma coloração. Agora vai ser interessante para a gente perceber, olha, tem uma coloração na visão, na colocação, para que nós possamos ter uma analogia, que vai do escuro, opaco, ou seja, que não é transparente, não se vê através. Veja a situação. Deve ser lá dos primórdios, da condição
do espírito no início da sua individualização. Até uma cor brilhante. Brilhante significa que brilha. Vocês conhecem rubi? Dona Marlene, boa noite, gratidão, professor querido, que Deus lhe abençoe hoje sempre. Obrigado. Olha, Lourdes aí chegando. Então ele vai dizer que essa coloração, no grau maior, né, que é dessa relativização da percepção dessa chama, dessa centelha, vai do opaco escuro até o brilho do rubi. Rubi é uma pedra preciosa, cuja coloração é avermelhada, um vermelho quase magenta, algumas puxado para o rosa, pink bem forte, mas ele brilha tanto que às vezes ele acaba criando assim, ele ofusca. Tá? Então é mais ou menos isso, o espírito, em termos de cor, em termos de brilho, de percepção na colocação dos espíritos, para que nós tenhamos uma ideia, um termo de comparação. Tá certo? Então, na sua maior pureza, né, ele chega até essa coloração brilhante, muito brilhante. E, em virtude da sua natureza, dessa natureza, o espírito, segundo nas questões 89 e 91, os espíritos superiores vão dizer que o espírito pode se transportar com a rapidez do pensamento. Olha, sem que a matéria mais densa lhe ofereça qualquer obstáculo. Então, a velocidade do pensamento, vocês sabem como é. A gente simplesmente pensa. E rápido. E já foi. Então o espírito ele pode se locomover por causa da sua natureza, da sutileza da sua constituição, da natureza dele, ele pode se mover, se transportar com a rapidez do pensamento, sem que qualquer matéria, a mais densa possível que nós possamos conhecer, possa oferecer qualquer tipo de obstáculo, segundo os espíritos superiores. E o seu poder de irradiação, de emanar de si mesmo, vai a longas distâncias. Ele pode, inclusive, estar em vários locais ao mesmo tempo, né? Ele pode se projetar para diversos pontos de uma só vez, sem se dividir. Então aí ele se constitui, nesse momento, esse processo, no chamado dom da ubiquidade. O dom da ubiquidade dos espíritos é isso. É tanto que os espíritos vão dizer, inclusive Bezerra de Menezes, que é um espírito dos mais elevados e que poderia não mais estar entre nós aqui, dada a sua condição evolutiva, não precisaria estar conosco, foi lhe oferecido inclusive por Maria Santíssima, para que ele pudesse escolher que mundo ele queria habitar. E ele disse que não precisava, não, ele ficaria por aqui enquanto houvesse uma pessoa sofrendo, alguém sofrendo. Então ele vai ficar por muito tempo, né? Graças a Deus. Mas o dom dele de ubiquidade é tanto que ele emana de si mesmo raios que vão a vários lugares ao mesmo tempo. Dizem os espíritos que ele pode estar em quase 10 mil lugares ao mesmo tempo. E ele pode se projetar, se comunicar em 10 mil lugares diferentes ao mesmo tempo, ele na condição de Bezerra de Menezes. Marcelo diz aqui que é o que explica aquela passagem bíblica que Jesus esteve em 2 lugares ao mesmo tempo? Sim. Dom da ubiquidade. Jesus tem, nós temos. Imagine o Cristo Jesus, né? Então, aqui nós estamos colocando a parte da natureza do espírito, que é pouco. As informações que nós temos são poucas com relação à natureza do espírito. São só essas. Que ele tem, ele não é imaterial, ele é feito da matéria quintessenciada, tá certo? A matéria mais pura, mais sutil, que sai das mãos do Criador, tá? E que se encontra naturalmente no fluido cósmico universal. E ele também, o espírito, olha Sônia, minha querida colega Sônia, o espírito, a forma dele, segundo os espíritos superiores, ela também é indefinida. Não tem como dizer a forma é essa assim. Não. É uma centelha, né? É um clarão, uma chama. E que pode ser opaca e densa, escura, tá? Que não se vê através, como também chegar ao nível de limpidez, de cristalinidade e brilhante, tal
como nós podemos encontrar no rubi a pedra preciosa. E ele pode se transportar para qualquer lugar na velocidade do pensamento, nada pode lhe impedir esse autotransporte, tá certo? E o poder dele se irradia, ele pode ir a vários lugares ao mesmo tempo, tá? Então tudo isso aí a gente vai deduzindo dos ensinos dos espíritos superiores que trouxeram para Allan Kardec, está lá em O Livro dos Espíritos. Vocês podem encontrar das questões 23 até as questões 92 do Livro dos Espíritos, tá bom? E nós podemos agora fazer uma espécie de brincadeira. Caso vocês se lembrem, vocês podem dizer para nós aqui, olha, aqui nós estamos falando dos espíritos mais, do ponto de vista mais primitivos, antes de chegar até a condição da individualização. Então, uma pergunta que nós podemos fazer, se vocês quiserem responder aí, pelo que vocês já aprenderam, onde se encontravam os elementos necessários à vida, na visão que vocês já têm aí? Vocês têm como responder aí, gente? Onde se encontravam os elementos necessários à vida, na opinião de vocês? É simples, viu? Eu fiz um retrospecto hoje, já dei para vocês essas dicas. Se vocês quiserem responder, fiquem à vontade. Vou repetir a pergunta. Nós temos hoje, veja que, como vocês não fazem muitas perguntas, eu estou fazendo para vocês. Tá? A pergunta é essa: onde se encontravam os elementos necessários à vida? Ninguém está respondendo, estão pensando, né? E como vocês estão pensando ainda, eu posso fazer uma segunda pergunta. Onde e como se inicia o processo de individualização do princípio inteligente? Todas essas informações eu já passei para vocês. Desde semana passada, hoje eu fiz uma retrospectiva, rapidinha, é verdade, né? Sem aqueles detalhes que nós trouxemos semana passada, falando aqueles nomes, né? que só encontramos na biologia, nas ciências, né? No estudo da fauna, da flora, da botânica. Não é? Mas eu passei. A Marcela falou que acha que eles já se encontravam no planeta e foram se agrupando, se agregando e formando a matéria. E aí, vocês concordam com a querida Marcela, que colocou isso, sobre onde se encontravam os elementos necessários à vida? Não, né? Para a gente não perder, não é perder, na verdade, a gente avançar para o tempo não nos causar nenhum transtorno, a gente pode dizer que os elementos necessários à vida, eles estavam dispersos no espaço, no estado de fluido. Lembra que nós falamos isso? Eles estavam no meio dos espíritos, entre os planetas, tá? À espera apenas da criação da Terra. Lembra que nós falamos isso? As mônadas celestes, ditas por André Luiz, né? E Kardec, e alguém fala de reencarnação aqui. Rivalda, reencarnação? Não. Então, esses elementos eles estavam no espaço, estavam na condição de fluido, não do fluido que nós conhecemos aqui, né? E a segunda pergunta que foi feita é onde nós encontramos e onde se inicia o processo de individualização do princípio inteligente. Nós falamos desde semana passada. No caso do que Marcela respondeu aí, ela está certa no ponto em que aqui na Terra estavam as condições ideais para que eles se desenvolvessem, viu, Marcela? A Terra foi preparada ao longo das eras para chegar o momento em que eles pudessem, então, se desenvolver. Então, nessa segunda pergunta, onde foi, né, depois que a Terra foi criada, os elementos estavam no espaço, né? Então, depois que a Terra foi criada, esses germes eles ficaram aguardando as condições que nós falamos, né? Para eles começarem o processo. Então, lentamente, por um processo de elaboração, né? Das formas inferiores da natureza, daqueles processos iniciais das vidas, né?
das mais diversas formas de vida inferiores à natureza, a fim de atingir, então, aos poucos, gradativamente, o estado de humanidade. Então, isso foi através de 1000, como ele colocou lá, 1000 formas, 1000 modelos inferiores, né, nos labirintos da escalada ininterrupta, permanente, constante, através das mais bizarras, lembra dessa palavra? Das bizarras formas, e sob a pressão, né, a força, a direção dos instintos e da servícia, né, eles então foram tendendo, se encaminhando para a luz, para a consciência esclarecida, para a liberdade. Nesse processo, nós encontramos no livro A Evolução Anímica. Tá? Então, essa parte aí, é importante a gente ter essa noção, para a gente saber que todo esse processo levou o princípio inteligente, no processo de buscar sua individualização, ele também foi aprendendo a formar o seu perispírito. Lembra que eu falei que nós iríamos falar de perispírito ainda? Embora estejamos falando da origem, da natureza do espírito, o espírito, nos seus primórdios, ele precisou ir também tendo a condição, aos poucos, de ir criando, tendo capacidade de fazer, de elaborar o seu próprio envoltório, para poder, então, se manifestar aqui na Terra como ele se manifesta. Ok, nós temos ainda uma pergunta que é interessante. De que forma o princípio inteligente surge em suas primeiras manifestações na Terra? Acabei de falar, não foi? Eu sou assim, eu acabo dando a informação antes da pergunta. Não é? Então ele foi utilizando as formas inferiores da natureza, não é? E a última pergunta: quais as principais conquistas do princípio inteligente ao longo das etapas evolutivas até as faixas inaugurais da razão? O que foi que ele adquiriu? O que foi que ele aprendeu? Que conquistas ele alcançou? Então nós podemos dizer que essas conquistas foram, né, todas as lições de como se desenvolve os organismos, todos os processos, né, de formação dos seus órgãos, né, dos seus sistemas, né, do seu esqueleto, das suas cartilagens, da sua postura, tudo isso ele foi adquirindo, né, nesses contatos que eles foram tendo, o princípio inteligente foi tendo com as formas inferiores da natureza, até chegar a adquirir a capacidade de memorizar, utilizar ou receber o instinto, né, de ter a sensibilidade que nós vemos, né, nos animais, a sensibilidade, nós vemos nas plantas a sensibilidade, a capacidade de percepção e da preservação da própria vida, da própria existência física, e foi também penetrando assim aos poucos pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas da razão, tá? Que encontramos isso no livro Evolução em Dois Mundos. Muito bem, então esse é nós estamos aqui finalizando então com vocês essa aula. Eu espero que vocês, se vocês não tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar assim, não a pergunta em si, mas o que você aprendeu aí. Aprendi isso e achei interessante, tá? Porque isso vai me dar, digamos assim, é como se estivesse me dando um feedback para que eu possa avançar. Porque essa parte é uma parte um pouco complexa, embora seja básica, tá bom? Seja elementar no processo do conhecimento do Espiritismo, né? Mas é importante que a gente tenha, por causa disso mesmo, essa base, esse conhecimento básico para a gente ir adiante. Porque tem muita coisa que vamos avançar mais para frente e que precisamos ter esse conhecimento básico. Então podem dizer, eu aprendi isso que eu não sabia, estou entendendo isso agora e tal. Fiquem à vontade, que é porque eu me senti aqui que de alguma forma eu alcancei vocês aí do outro lado da internet, da minha tela. E aí? Digam. Olha o meu querido Evaldo Lima, que chegou agora, dizendo aqui muito obrigado. Não, ele chegou agora. Não. Oh, chegou. Chegou agora com a sua poesia. Meu querido, ele diz aqui, muito obrigado, ó Deus, poder beber desta proposta e poder se achegar ao céu por meio de Edilson Costa. Sempre Evaldo com a sua poesia, com a sua rima, com a sua graça. Deus te abençoe, meu querido. De quem eu sou fã, viu?
O seu talento é impressionante. Eu sou fã realmente do meu querido Evaldo. Deus te abençoe. Tá certo? Então, uma pergunta que eu queria deixar para vocês é como se operou o processo da evolução humana na concepção espírita. É isso que nós tratamos hoje. Como se operou o processo da evolução humana na visão, na concepção, no entendimento espírita. O que é que vocês acham? Foi aleatório? Houve uma sequência? Houve, na percepção de vocês, um direcionamento? Houve uma vontade exprimida? Surgiu do acaso? O que é que vocês entendem que a doutrina espírita trouxe de informação a respeito do processo da evolução humana? Fique à vontade. Meu querido Evaldo, fique à vontade. Está me dando parabéns, eu que lhe dou meus parabéns, meu amigo, meu irmão, pelo seu talento. Viu, gente? Que nós colocamos essa pergunta, esse questionamento, porque é uma informação importante, viu? Porque nós, enquanto espíritas que somos, precisamos ter isso como base. Porque nós podemos ser questionados, digamos, por um materialista. O materialista, ele se aferra a dizer que tudo ocorreu num acaso, né? Através de uma explosão entre partículas, uma partícula pequena, infinitesimal, dela surgiu uma explosão e a vida começou nesse acaso aí. Marcelo diz que houve condições favoráveis à evolução. Muito bem, mas assim, como essas condições favoráveis surgiram? Surgiram do nada, do acaso? Foi um toque de sorte? O Vitor Vinícius entrou aqui também. Como é que a doutrina espírita, o espírita pode falar sobre a evolução humana, a concepção de quem é espírita? Porque uma boa parte de nós espíritas, nós somos espíritas assim, baseados única e exclusivamente no Evangelho. No Evangelho. No fora da caridade, na salvação, no estímulo ao perdão, no estímulo à construção das virtudes ou o desenvolvimento das virtudes morais dentro de si e a manifestar-se através das nossas condutas. Mas em termos básicos, para formar uma doutrina, o Espiritismo tem a sua base, toda a estrutura. Mary Cantora, ela está dizendo que o Espiritismo explica e esclarece muitas questões. É verdade. E uma das questões que a doutrina espírita esclarece é essa, o processo da evolução humana. Então, Marcelo diz aqui que depois da explicação, vimos que aos poucos foi surgindo no planeta condições para que a gente sobrevivesse. Foi obra divina. Tá aí o toque, viu? Obra divina. Nós precisávamos estar presentes neste planeta para o aprendizado. Boa colocação. Boa colocação. Então, nós aí, o que acontece? Lembra que nós falamos que lá atrás, que os espíritos superiores falaram para Kardec que Deus continua criando, ele não para de trabalhar? Então, esse processo que nós falamos aqui há pouco, que aconteceu na Terra, aconteceu com outros planetas também. Do mesmo jeito, a mesma sequência. Tá? Porque Deus não para, então. Muitos planetas estão sendo criados, porque muitas estrelas estão sendo formadas. E, por sua vez, formam constelações, que, por sua vez, formam galáxias. Tá certo? Então, são inúmeras, hoje é consenso entre a comunidade dos astrofísicos, né, dos astrônomos, que hoje nós podemos dizer que existem trilhões de galáxias. Antes a gente falava de bilhões, são trilhões. Se você imaginar uma galáxia, minha querida, ou vocês todos, uma galáxia é composta de bilhões. Olha, eu diria, estou falando pouco, viu? Se existem trilhões de galáxias, eu vou colocar trilhões de constelações. Cada constelação, ela tem uma quantidade X de estrelas que formam essa constelação. E cada uma dessas estrelas, ela tem um sistema de planetas que giram em torno de si, formando um sistema planetário. O nosso sistema planetário é o sistema solar, tá certo?
Então vejam, então todos os planetas que estão em torno de todas essas estrelas passaram por esse processo que a Terra passou, que começou há 4 bilhões e meio de anos atrás. Sandra Mota diz que, Edilson, eu aprendi que o Criador não tem forma, é uma força e que tudo é energia em movimento rumo à evolução. Exato, o Criador não tem forma. Tá? É uma força. Quando você fala que é uma força, você está restringindo. Não. Deus, olha, Deus é tudo. Deus é a inteligência suprema do universo. Suprema, soberana. E ele é a causa primária, ou seja, é ele que deu origem a tudo que existe. Causa primária de todas as coisas. Veja que não é uma força. Não. É aquele que dá origem a todas as forças. Tudo. Tá? É bom que a gente tenha essa percepção divina de forma assim, gigantesca. Para nós não ficarmos limitando Deus. Então Deus tem todos aqueles atributos que nós comentamos já. Tá bom? E ele não é alguém. Tá? Deus é simplesmente. Deus simplesmente existe. Então, esse Criador, ele continua criando, continua fazendo jorrar das suas mãos astros, estrelas, planetas, constelações, galáxias e fazendo com que o nosso universo gigantesco, incomensurável, continue crescendo. O Walter Lippmann coloca que a evolução se deu ao longo da caminhada, a partir do nosso esforço em ajustar a jornada, fazendo de cada prova uma fonte abençoada e de cada encarnação oportunidade sagrada. Num resumo, meu caro e querido amigo, com esse poder do resumo que tem a poesia, é mais ou menos isso, não é? Mas é importante que nós tenhamos essa visão mais agigantada, mais alargada, para que nós não fiquemos apenas no terra a terra da vida. Nós somos aqui o produto de uma elaboração de mais de 4 bilhões e meio de anos, dos anos que nós contamos. Olha, nós, espírito encarnado, hoje, cada um de nós somos frutos de todo esse processo que aconteceu antes, inclusive, da formação da Terra, quando a Terra saiu das mãos dos engenheiros siderais, capitaneados, liderados pelo Cristo, que foram formando a Terra, tá certo? Cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, e o princípio inteligente, as mônadas celestes estavam no espaço, junto aos espíritos mais elevados, entre os planetas. E aí, quando a Terra criou a ambientação adequada, eles foram trazidos, foram emanados diretamente para a Terra, e começar todo o seu processo, a sua saga, até chegar à individualização, que durou bilhões de anos. Bilhões de anos. A gente não tem nem noção do que seja isso. Bilhões de anos, até acontecer há alguns milhares de anos, a Terra chegar a ter a condição de a gente poder se individualizar e fazer as primeiras encarnações aqui. Ok? Olha a pergunta, não sei se ela está perguntando ou afirmando. Edilson, continua Deus criando espírito primitivo? Sim! Nós não somos, olha que boa pergunta, nós não somos exclusivos, tá certo? Não somos únicos aqui na Terra, não. Outros planetas têm espíritos habitando lá. E não são poucos os planetas, tá certo? Não são poucos. A gente não tem nem palavras para citar a quantidade de planetas que existem no universo e também que são habitados. Está lá no Evangelho de Mateus dizendo que na casa do Pai há muitas moradas. Tá certo? Foi o próprio Jesus quem disse isso. Então a gente está finalizando aqui, agradecendo a vocês que estavam aqui. Eu espero que tenha alcançado a vocês com essas informações importantes para iniciarmos o estudo da doutrina espírita. Estamos ainda no módulo 4, hein? Quarto módulo, são 10, da introdução, olha, da introdução ao estudo da doutrina espírita.
quarto módulo, o roteiro segundo, falando sobre a origem e natureza do Espírito. E vamos entrar na próxima semana, depois de termos passado por isso, por esse processo agora, nós vamos chegar ao terceiro roteiro desse quarto módulo, cujo título é Provas da Existência e da Sobrevivência do Espírito. Que provas nós podemos dar da existência e da sobrevivência do Espírito? De que ele não morre, de que ele pré-existe e de que ele continua a existir. É importante a gente falar sobre isso porque nesse momento nós estamos vivenciando um processo de mudança em que muitas pessoas, muitos espíritos estão desencarnando, retornando à pátria espiritual e tem muita gente sofrendo por causa disso, como se estivesse perdendo alguma coisa. E não estamos perdendo. Não estamos perdendo absolutamente nada, nem ninguém. Tá certo? Então, eu queria que vocês fizessem, se vocês puderem, para a nossa próxima aula, nossa próxima conversa, queria que vocês fizessem o seguinte para mim, para que a gente começasse com vocês, colocando aqui alguma coisa na tela para nos dizer, para nos passar e a gente dar uma incrementada. Tá? Então eu peço para vocês o seguinte, que na percepção de vocês, você acredita na sobrevivência do espírito? A pergunta é essa. Acredita? Se acredita, sim, você vai então considerar essa resposta e vai trazer, se você puder, porque eu acredito que vocês acreditam. Eu não vou imaginar que vocês não acreditam na sobrevivência. Mas também, se não acreditarem, digam, não tem problema. Mas acreditando, vocês vão dar um exemplo. Tentar dar um exemplo de uma prova que vocês acham que é uma prova da sobrevivência do espírito, ou então da não sobrevivência, caso você não concorde que o espírito sobrevive. Tá certo? Então, essa é a nossa proposta para a próxima semana. Para que vocês já tenham isso em mente e vão trabalhando isso. Você acredita na sobrevivência do espírito? Que o espírito sobrevive à morte do corpo físico? Que ele permanece ainda vivo? Se você acredita, diga que sim. Se não acredita, diga que não. E se disser que sim, traga uma prova na sua percepção. Isso é uma prova de que ele sobrevive. E se você não acredita, também diga, isso também aqui é uma prova de que o espírito não sobrevive à morte do corpo. Tá certo? Que tal a proposta? Então eu agradeço a vocês pela paciência, pela permanência aqui, né, conosco, que é muito difícil, né, é um estudo, todo estudo, eu sou prova disso também, não vou dizer que eu era assim, um amante de assistir aula, não era, e de pegar livro para estudar, muito menos, né, mas a gente sabe que com o tempo a gente aprende quão é importante ter estudado, não é verdade? Porque o estudo leva a gente a conhecer. E conhecer é o maior poder que o ser humano pode ter. É o conhecimento. O maior poder que ele pode ter é o conhecimento. Quanto mais ele conhece, mais ele se liberta. Tanto é que o Cristo disse lá, conhecereis a verdade. Porque conhecimento é uma busca pela verdade. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o poder maior que o ser humano, o espírito humano pode ter é o conhecimento. Então, o estudo leva a isso. Tá? Então eu agradeço a vocês nesse momento e dizer, vamos orar, porque eu tive notícias hoje de pessoas conhecidas nossas que desencarnaram, não sei se todas que foram acometidas do Covid-19, não posso afirmar. Nós temos o bisneto, o Graciano, o bisneto de Zé da Biné também desencarnou essa semana, ou pelo menos esses dias a gente teve a notícia. Agora, recente, hoje me parece desencarnou o irmão da nossa querida Terezinha, do Galeguinho da Roupa, de Dorinha, né, o cunhado de Edson Passos. Então, essas pessoas partiram para a pátria espiritual, tá? Mas elas não se foram para sempre. Então lembremos disso na prece, porque haverá o reencontro, haverá a reencarnação. Nós nos encontraremos tanto no plano espiritual como de volta aqui, porque é isso que faz a beleza da evolução, a beleza da vida, a beleza da existência, a beleza dos desígnios de Deus para que nós alcancemos, em futuro não muito distante, mais próximo do que o que nós imaginemos, a felicidade que tanto almejamos. Então digamos assim, Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita
a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois que a vós, Pai, pertencem o reino, o poder e a glória para sempre.